Olá, pessoal. Eu dei start na gravação da web aula ao vivo de hoje, tá? Antes da gente iniciar aqui, eu vou compartilhar com vocês as diretrizes do cenário digital, tá bom? Depois do recado aqui do Unidigital, nós vamos voltar à nossa programação normal, tá? O recado, as orientações aqui, beleza? Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. E pessoal, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês e dar um recado aqui. Notícia boa, tá? Pessoal, como eu expliquei na aula passada, né? Nós hoje ainda teríamos a aula na terça-feira, tá? Aí a partir da próxima semana, ou seja, depois do feriado, aí eu nem tirei isso daqui, ó, porque a gente não ia ter aula. Inclusive a boa notícia, ó, que vocês vão ter uma aula a mais, né? Em vez de só 12 aulas, 13 aulas nós vamos ter por ter feito essa mudança aqui para quarta-feira aqui, né? Então aumentou uma aula, tá? Até dia 10 do 6, tá? E a partir da próxima semana, né? Ou seja, aqui, ó, nós teríamos uma aula no dia 21, mas como é feriado, né? Então só teríamos aula no dia 28, né? E aí, dia 22, né? Não é feriado, nós vamos ter aula. E aí, a que seria no dia 28, 29, né? E assim por diante. Então, quarta-feira, eu ainda não mudei o link aqui, ó, ainda fala instalação toda terça-feira, né? Das 21 a 22, último horário. Daí vai ser na quarta-feira, no primeiro horário, ó, das 19 às 20, porque, pessoal, assim, eu não coloquei, na verdade, não foi eu que fiz eu elaborei o cronograma aqui, e o cronograma nós elaboramos aqui no horário que nós temos disponível. O padrão é que as aulas presenciais elas sejam no sábado. Esse é o padrão básico aqui. Mas como em algumas unidades, no caso de vocês, e eu tenho mais outra turma em Jataí, tá? Então é nesse mesmo padrão. Em vez de aula no sábado, é aula no meio da semana, tá? E daí eu, né, busquei aqui, analisei junto com o meu IO aqui, junto com a analista, né, Caroline aqui, para ter um horário para vocês e a quarta-feira foi o melhor horário, por quê, né? Porque eu tenho essa turma aqui, ó, que ela já está finalizando. Estamos em projeto do CEP, ó, e ela vai finalizar exatamente amanhã, tá? Então a última aula vai ser amanhã. Aí por isso que eu até coloquei vocês de verde aqui, ó, no meu planejamento. Já coloquei a turma de vocês, ó. Vou transferir para cá, ó. Então, instalações elétricas prediais, quarta-feira, nesse primeiro horário, ó, das 19 até às 20 horas, tá? Beleza? Né? A gente tem que explicar o porquê, né? Porque
parece às vezes que é deliberado. Não, eu vou colocar ali, né? Porque eu não quero que não esteja nenhum aluno. Na verdade, se fosse, né, da minha vontade, todos os alunos, né, do EAD estariam presentes na aula, que a aula fica muito melhor, porque vocês tiram dúvidas, tá? Aí evita, por exemplo, comentário, é, tá diferente o assunto da aula do professor. Às vezes você não está tendo nem tempo de assistir a aula que, né, fica gravada, né? Por isso que aqui fala não avaliativa, porque ela não vale frequência, né? Não tem chamada. Já no momento presencial, vocês têm chamada. Por isso que são vários aqui, ó, no meio da semana aqui, ó, deu 21 encontros, ó, é tudo 2, 2, 2, 2, 11. Para adequar essa pontuação para esse tanto de aula aqui, ó. Todo dia vocês têm 3 horas, todo dia não, né? Toda segunda e terça 3 horas aqui de aula aí com o professor Valcio, né? Então, assim, e vocês têm que ter frequência, né? Porque senão, porque vale, né? Vale a frequência, né? E vocês têm que fazer a atividade aí, né? É presencial, porque ela é fundamental para vocês da elétrica, da eletrotécnica, da engenharia elétrica, né? E aí, por isso, aí eu consegui esse horário, porque essa turma está finalizando e aí, e tá dentro do quesito, né? Que vocês têm aula em segunda e terça. Olhamos aqui, pedimos o cronograma de todo o curso de vocês. Então, sempre as aulas de vocês presencial vai ser na segunda e na terça. Por isso que eu coloquei para esse horário aqui específico, né? Na quarta-feira agora. É porque eu só pude pôr agora, tá? Eu não tinha. O único horário disponível que eu tinha para pôr a turma de vocês era na terça-feira, tá? Então, espero aí que vocês tenham disponibilidade aí na quarta-feira. Eu lembro que você estava até junto com uma turma, né? Vocês estavam acompanhando uma turma lá de Jardim Colorado, né? Eu lembro que eu sei que a presença é grande aí, né? Então, pessoal, ó, boa notícia. Quarta-feira, eu coloquei destacado aqui, ó, toda quarta-feira, das 19 às 20, a partir, né, da próxima semana, é o nosso momento presencial, tá bom? Agora, vamos ao assunto de hoje aqui, ó. Última aula, a gente falou aqui, ó, da atividade 3, né? Que era o relatório. Inclusive, deixei disponível para vocês e a Caroline deixou disponível o material extra aqui da atividade. Inclusive, ó, tem uma monitora nova, tá? Que a Caroline é, agora é analista, tá? Então, enquanto não encontrava uma monitor ou um monitor disponível, ela ainda estava acumulando a função de monitora de vocês. Só que agora é a Kaylee, tá? A Keila que vai ser a monitora de vocês, inclusive ela já está entrando em contato ali, ela já me passou o relatório com as duas turmas, né, o pessoal que, né, que ainda não enviou atividade, tá conversando, tirando dúvidas aí, tá? Então a Keila, provavelmente alguns de vocês, e se não todos, pelo menos uma mensagem falando que ela é a nova monitora vocês já devem ter recebido aí, tá bom? Então hoje, né, já que eu falei o que que é deixa eu ver se eu coloquei aqui o disponível para vocês, a NR10. Aqui, ó, esse material extra da aula 2, ó, não deixe de baixar, tá? Que é a NBR 5410, tá bom? Ela é fundamental. Agora vai ser como se diz, a Bíblia para vocês aí, tá bom?
Então, ó, esse material extra, nós ao longo, falta ainda uma atividade, que é essa atividade que está faltando, ela é um orçamento, tá? Mas aí, o que que hoje a gente vai fazer? Como vocês, né, a gente já analisou a atividade de um relatório, aí eu peguei, fiz um relatório aqui, modelo, né, um relatório bem simples para mostrar para vocês como é que é feito, né? Por isso que eu coloquei ele aqui na thumbnail e mostrei um relatório, né, um laudo, né? Foi, se eu não me engano, foi até esse ainda não analisei ele não, tá? Mas eu vou analisar. Fiquem tranquilos. Isso aqui, ó. Aí lembra que eu coloquei, eu peguei o. Peraí. Aí lembra que eu dei dicas, né? Se você não conseguir fazer o da sua casa, você pode também pegar pela internet. Isso aqui, ó. Eu peguei na internet, fui tirando foto, tá? Até uma casa que eu morei até uns. Faz o que? Acho que um ano mais ou menos. Depois que minha mãe faleceu, eu tava cuidando dela. Aí eu assumi a casa e a casa, ela tinha alguns probleminhas lá, né? Só que a casa que agora eu tô morando aí, a nova, ela, como se diz, a instalação, ela tá bem redondinha, né? Aí por isso que eu fui para internet aqui, peguei essas fotos aqui, ó. Você pode até usar a IA, né? Aí comentei na aula passada, ó, como faz um relatório, segundo aqui esse exemplo aqui, ó, e lembrei vocês que ele é bem simplesinho, tá? Daí, em contrapartida, mostrei um modelo. Esse aqui é um relatório, só que é um relatório justificando. E esse daqui, ó, se você conversar com cliente, com pessoas que moram aí em condomínio aí, principalmente de vertical, tá? De apartamentos, sempre essa reclamação aqui, a pessoa ela compra um ar-condicionado, quer instalar, e aí às vezes não tem laje técnica, você tem que colocar eu, por exemplo, uma época eu morei num apartamento e lá eu nem precisei perguntar se eu podia instalar um ar-condicionado, porque não tinha essa regra. Mas muitos condomínios você tem essa exigência, por quê? Porque a subestação, né, às vezes ele não suporta essa quantidade, uma quantidade massivas, né? Pensa que antigamente o pessoal nem de condição tinha, né, às vezes de comprar um ar, hoje em dia, né, você coloca a prestação a perder de vista aí. E uma outra limitação, né, além do crédito, a limitação é de espaço, tá? Geralmente em apartamento, poucos lugares que você pode pôr um ar, porque você tem que pôr a unidade condensadora, né? A unidade condensadora, quando é uma residência, geralmente ela fica do lado de fora ou fica lá no teto ou numa parede do lado, né? Geralmente o pessoal coloca na parede, mas às vezes coloca no teto, fica bem mesmo no alto ali. Tem uns que constroem uma casinha ali, né? Uma cobertura, porque o sol incidindo direto ali, ele pode desgastar prematuramente, né? E se ele perder a unidade condensadora, ele não funciona. Na verdade, ele só funciona porque tem a unidade condensadora. O que que a unidade condensadora ela vai fazer? Ela tem um compressor que ele inverte a lógica do calor, né? O calor, como é que ele flui? Ele flui
do ambiente ou do corpo mais quente para o mais frio. Isso é natural, né? Seria a entalpia. Agora, o que não é natural é, por exemplo, o calor ele fluir de volta, ou seja, no ambiente que está frio, ficar mais frio ainda, né? É como se o calor ele é como se você colocasse lá uma xícara de café quente, né? E com o tempo ela fosse ficando mais quente ainda, né? Na vida real, né? Ela começa quente e vai ficando cada vez mais fria até perder o calor e entrar em equilíbrio térmico, tá? E aí o ar-condicionado, obviamente, ele vai inverter essa lógica utilizando o compressor ali, utilizando o gás ali, né? Então um dos inventos aí da modernidade, né? Mas assim, é, é um dos, se não o melhor, é um dos melhores. Por quê? Porque a partir de um sistema de refrigeração, né? Não estou falando só do ar, mas eu estou falando da refrigeração em si, né? Por exemplo, você pode armazenar alimentos, né? O armazenamento aí de alimentos aí, você pode guardar por grandes períodos, né? Você não precisa comprar ou fazer aquele alimento e consumir ele de forma rápida ali, né? Porque senão ele vai estragar, né? Você pode armazenar. Isso para o nosso mundo moderno, né? Isso gerou uma vantagem assim tremenda, tá? Então, aí às vezes ele não suporta, né? O condomínio ali, ele tem uma subestação, sei lá, de 75 kVA, dependendo da quantidade de moradores ali, não suporta você colocar ar-condicionado. Aí eles criam essa regra, e aí esse laudo aqui, né? Esse laudo, ele está do jeito que ele foi entregue para o cliente lá, na verdade, lá pro o pessoal do administrativo lá do condomínio, né? Foi entregue desse jeito aqui, com esses cálculos, com essas observações aqui, né? Depois com a conclusão técnica e anexo a RT, que no caso de vocês aí seria a TRT, o Termo de Responsabilidade Técnica. Esse nome diferente é justamente para diferenciar. Ah, é uma TRT, então quer dizer que quem fez essa TRT foi um técnico. Ah, é uma ART, uma anotação de responsabilidade técnica. Lembra que termina com RT, né? Ou seja, responsabilidade técnica. Então, a anotação é para o engenheiro, eletricista, tá? A TRT é para o eletrotécnico e o arquiteto, por exemplo, é uma RRT, é um registro de responsabilidade técnica, tá? Então, se é RRT, é um arquiteto. Se é ART, é um engenheiro, né? Aí dependendo da área, né? Se for civil, é um engenheiro civil, né? Se for um engenheiro eletricista, vai ser do engenheiro eletricista. E a TRT é de um eletrotécnico, é o termo de responsabilidade técnica. Professor, como é que faz essa tal de TRT, ART aí, né? Então eu faço esse cálculo, tiro uma conclusão, que tem convicção técnica, né, para utilizar esse ar condicionado aí, né? Aí depois eu gero essa RT. Mas antes disso, vocês precisam saber, tá? Isso aqui eu só estou recapitulando da aula passada. Hoje nós vamos adentrar um pouco mais aí no universo da instalação elétrica predial, tá? Antes mesmo da gente falar dessa atividade 4 aqui, tá? Eu vou deixá-la um pouco mais para frente. Mas não estou esquecendo, não, tá, pessoal? É, eu preciso. Então, vocês já entenderam, né? Que o eletrotécnico, né? O engenheiro eletricista, ele precisa ter uma noção, né? Clara, fazer uma análise mesmo. Tem muitos exercícios aqui. Deixa eu só fechar. Ok. Peraí. Só fechar esses outros aqui, porque eu estava dando uma aula pessoal de industrial.
Então ele tem que dominar ou pelo menos, né, saber aonde está as orientações que ele vai precisar para utilizar a NBR 5410. Por que que o eletrotécnico, o eletricista, o engenheiro eletricista utiliza a 5410? Porque ela são as regras, né? As orientações que nós somos técnicos aqui, né? Precisamos saber para instalação elétrica de baixa tensão, né? Monofásico 220, o nosso caso aqui Equatorial Goiás, né? Tensão de linha ou bifásica 380, né? Eu só multiplico por raiz de 3, encontro a tensão entre duas fases. A tensão trifásica aí já é os 380 vezes raiz de 3, que dá 660, tá? Mas por padrão, né, vocês já aprenderam aí que sempre vai aparecer, né, 220 barra 380, ou 127 barra 220. Sempre assim. É, Só um minutinho aqui, pessoal. Tô procurando o lugar errado, foi mal, pessoal. Então, até então, né, nós estudamos os padrões aí, né, de uma instalação elétrica predial, né, por exemplo, né, nós temos a infraestrutura básica, que tem entrada geral, isso aqui eu falei lá na primeira aula, né, o primeiro, segunda, mais ou menos ali, nós temos o padrão aqui, pode vir um posteamento do outro lado da rua, pode ser do mesmo lado da rua, aéreo, igual tá aqui, né? Tanto do outro lado quanto do mesmo lado. Pode ser subterrâneo. Geralmente, comércio e indústria, o pessoal coloca um ramal subterrâneo aqui, né? Aí coloca, né? Aí geralmente é um poste aqui, né? Vamos supor que é do mesmo lado aqui da calçada. Aí é um postezinho aqui, né? Aí tem a média tensão, que são os isoladores, né? Aí tem a baixa tensão logo abaixo aqui e tal. E aí, a, se for, sei lá, uma subterrânea, geralmente, aí vamos supor, a baixa tensão fica aqui, ó. Vamos supor que tá mais ou menos nessa altura aqui. E aí, ele vai descer em um eletroduto aqui, ó. Um eletroduto colada aqui. Tem uma caixa de passagem aqui, ó. Aí vai descer aqui. Aí geralmente ele dá uma volta aqui, ó. E aí, nessa caixa de que tá aqui no chão, né? E vem aqui pelo subterrâneo. Chega aqui no rumo da parede aqui, ó. Próxima parede, né? Aí vem aqui, ó. Faz uma curva aqui. Entra pela parede aqui e conecta para fazer a ligação aqui, né? Passa pelo disjuntor, do disjuntor vai no medidor de energia, do medidor de energia vai aqui pela parede, ou então ele sobe aqui, ó, e vai aéreo para a residência aqui, ó, também. Ele pode entrar aéreo para medição, né? Pode entrar subterrâneo. Pode entrar, mas ele só entra subterrâneo do mesmo, o posteamento do mesmo lado da calçada, tá? E também pode vir, né? Igual aqui embutido na parede,
né, no muro aqui, no caso aqui, né, nessa mureta, embutido na mureta, pode vir pelo chão, pode vir pelo alto aqui também, tá? Isso aqui é o mais comum que eu vejo aí nas residências aí. É, nós vimos outro tipo de padrão, né, que a gente vem trabalhando, né, que são as nomenclaturas aqui, né, os símbolos, né, de aprender o que que é uma fase, o que que é um neutro, né, nós vemos ali a NBR 54 19, né, de SPDA, 5444 de infraestrutura, né, beleza. Eu vou dar uma atenção especial aqui, ó. Aí tem a simbologia, o quadro de distribuição aqui, ó. Geralmente aqui em instalação, eu vou até aqui, porque mais para frente aqui a gente vai falar de cálculo, e eu prefiro, até mesmo por causa das atividades, né? Eu prefiro falar de cálculo lá em projeto predial, tá bom? Isso aqui é uma recomendação. Acho que aí tem 6 ponto alguma coisa da 5410, se eu não me engano, ó, e tem condutores, mas eu não, eu lembro, deixa eu ver, parede corta-fogo, hum, se eu colocar aqui, ó, advertência, acho que é isso. Deixa eu ver, ó, achou poucos aqui, ó, dá pra gente até potencialização. Ah, aqui, ó, é 6,5, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é uma advertência que ela deve ser colocada geralmente atrás do quadro aqui, ó. Essa advertência, ela funciona, mas é para quem é BA1, né? Uma pessoa inadvertida, né? Ela não funciona, é uma exigência, porque geralmente quem vai ter acesso a esse quadro numa residência é um BA1, né? Uma pessoa que não é eletricista, né? O que seria um BA4, né? Um eletricista de qualquer área, ou um BA5, né? Você, futuro eletrotécnico ou um engenheiro eletricista, tá? Então essa advertência, tá vendo que ela não vem de graça nos quadros aí, por exemplo, da Stack. Tô falando da Stack é porque eu utilizo bastante aí, né? É, desse modelo aí, e eu tô acostumado a ver, inclusive desse jeitinho que tá aqui, ó. Aí tem uns que aparece, não tem um fundo amarelo, só são as letras vermelhas no quadro branco. Então aqui basicamente está falando para você nunca deliberadamente assim, né, por achismo, trocar fusível ou disjuntor se ele estiver desarmando, né? É bom você analisar. Às vezes o circuito está com sobrecarga, ou seja, tem mais equipamento do que aquele disjuntor está suportando. Então, é, a medida, né, correta que um eletricista, que um eletrotécnico, um engenheiro faria é trocar o disjuntor. Uai, mas você falou que para não fazer, eu estou falando para não fazer deliberadamente. Você pode fazer com intenção, né? Ou seja,
você troca o disjuntor, mas se a carga for muito alta e extrapola é, até a fiação, né, a capacidade de corrente da fiação, então você, além de ter que trocar o disjuntor, você vai ter que aumentar a bitola dessa fiação para ela suportar. Projeto, lembra? O projeto é pautado no superdimensionamento, ou seja, eu vou colocar cabos que suportam uma corrente maior do que a potência máxima dos equipamentos, do somatório, né, dos equipamentos que estão na instalação, tá? Beleza. Com isso aqui em mente, né, para a gente fechar aqui, professor, é, o senhor falou, ó, vou pegar aqui a dos resolução, ó. Próxima aula a gente vai aprofundar mais aqui, ó. Essa daqui é a resolução, tá? Do Conselho Federal dos Técnicos, ó. Ó, resolução 74 de julho de 2019, ó. Disciplina que orienta as prerrogativas e atribuições, né? Tudo que é de direito do eletrotécnico, né? Dos técnicos industriais com habilitação em eletrotécnica. Então, é um técnico industrial em eletrotécnica, no caso você, tá? Revoga a resolução 39 e dá outras providências aí. Eu não sei o que que a 39 fala, né? É porque, assim, antigamente, os técnicos, eles respondiam também ao CREA, tá? E aí houve divergências, né? Algumas, realmente, o pessoal, os técnicos estavam corretos, tá? Houve também um pouco aí de brigas políticas, briga por poder, né? Mas isso seria um assunto para outra aula aí, né? Talvez aí legislação para eletrotécnica, né? Isso já é um outro assunto. Mas, enfim, mudou-se, né? Saíram do CREA e criaram um próprio, né? Um órgão próprio que é o Conselho Federal dos Técnicos, né? E aí você, quando se formar, vai numa região, geralmente aqui Goiás aí você vai se associar ao CRT, né? Conselho Regional dos Técnicos, a primeira região, por exemplo. Então, quando você se forma, você vai no seu regional lá, né, do Conselho dos Técnicos, você vai apresentar o seu diploma e a partir da apresentação do diploma, vou lá, né, quando você fizer o requerimento, pessoal, rapidão aqui. Deixa eu só fazer aqui um registro aqui, já que a gente finaliza aqui, tá? Só um minutinho. Ó, deu certo aqui, pessoal. Deixa eu compartilhar aqui. Voltando aqui, pessoal. Então, é essa resolução que vocês vão seguir, né, a partir da Lei 13.639, vai explicar aqui, né, que aí foi um processo para sair, apresentaram as alegações dele lá, enfim, né, beleza. É, essa resolução, todo e qualquer serviço que você for fazer, né, no exercício da eletrotécnica, todas as suas prerrogativas, né, as regras e atribuições aqui, né, aí no caso são as prerrogativas aí, né, as atribuições
de um eletrotécnico, né? No caso, o nome aqui completo aqui, né? É técnico industrial com habilitação em eletrotécnica, tá? Você vai seguir essa documentação, por exemplo. Você pode, ó, conduzir, dirigir, executar trabalhos dentro da eletrotécnica, ó, prestar assistência técnica, orientar, coordenar a execução de serviços de manutenção de equipamentos elétricos e instalações elétricas, né? Responsabilizar-se pela elaboração, né, e execução de projeto, ou seja, você pode fazer o projeto, calcular, desenhar, né? Você pode executar o projeto que você elaborou, ou você pode executar o projeto de um terceiro, tá? Daí você vai analisar ele, obviamente, e vai cobrar ali colocar ele para funcionar aquele projeto lá, né? Vai dirigir ou conduzir a execução técnica de trabalhos profissionais, bem como orientar e coordenar equipes, é, né, execução de instalação, montagem, operação, né? Operar é você fazer o start, né? Ligar, desligar, reparar ou manutenção, né, de eletrotécnica em demais obras e serviços na área da elétrica, eletrônica também, você pode. Ó, prestar assistência técnica e assessoria no estudo de viabilidade e desenvolvimento de projetos, tá? Viabilidade, um exemplo eu mostrei para vocês aqui, né? Aquele laudo mostrando a viabilidade de instalar, dadas as características daquele projeto, né, de instalar um ar-condicionado naquela instalação. Em virtude da alegação inicial, né, a alegação do corpo lá de administração do condomínio, que não podia instalar, tá? E aí você, como no exercício de eletrotécnico ou de engenharia, né, vai apresentar os argumentos e falar, olha, não é assim, não, tá? As características elétricas aqui cabem um ar-condicionado, sei lá, de 7.000, de 9.000, 18.000 e por aí vai, né? BTU, dependendo lá da carga do tipo de cliente, né? Porque geralmente você vai olhar lá numa norma técnica, né, na NT01, o tipo de cliente em que a instalação onde você está fazendo lá assessoria, né, o estudo de viabilidade, em que ele se enquadra, né? Aí ele é monofásico categoria 2, ele é trifásico categoria um e por aí vai, né? Então você vai verificar primeiro, né, os parâmetros do cliente e se ele se encaixa em alguma das categorias que a concessionária lá coloca na tabela. Lembrando que tabela, pessoal, é um cálculo, tá? Igual aqui, ó. A NT01 aqui, ó. Só um minuto, gente. Vou sair e entrar novamente aqui. E não tá. O computador está muito lento hoje aqui. Vocês vão me desculpar, pessoal. NT. Nossa, que não mostra. 0404. Ah, 01 aqui, ó. Aqui, ó. Essa tabela aqui, pessoal, não é uma tabela aleatória que aí o pessoal lá da concessionária resolveu falar. Ah, é até 4.000 watts monofásico categoria um, né? Entre 4 e 8 é monofásico categoria 2, né? Ah, põe um disjuntor de 40. Não é assim. Geralmente você pega a maior carga aqui, por exemplo, né? E aí faz um cálculo. Você vem aqui, ó. Aí, por exemplo, que 8.000, né? Lembra aqui, ó, corrente
A potência, você vai usar a lei das potências elétricas, né? A potência não é a tensão multiplicado pela corrente. Então, você vai dimensionar o disjuntor, né? Esse aqui, o geral aqui, ó, dividindo a potência pela tensão, ó. É álgebra aqui, ó. A tensão passa para baixo aqui, ó, tá dividindo, né? Então, seria o quê? Aí, geralmente, esse dimensionamento é relacionado à carga maior, né? Então, é 8.000, né? 8K, né? 8.000 watts dividido por, é monofásico, então 220 volts, né? Tá falando que é monofásico aqui, ó. Então, é 8.000. Você não pode pôr 8 não, tá? Porque aí é 8K, tá? 8 vezes 10 é a terceira. Dividido por 220. Você pôr 8 de 220 vai dar um valor aí, né? Muito, mas muito grande. Ó, 36,6. E na 5410, né? Eu já estou dando um pouco de spoiler lá de projeto, ó. Você, para dimensionar um disjuntor, isso é o que eu estou falando, uma potência geral aqui, tá? É motor, aí já é uma outra história. Você vai somar mais 5 amperes, tá? Porque você concorda se eu ligar todos os equipamentos dessa suposta instalação que tem 8.000 aqui no monofásico, eu vou ter uma corrente máxima de 36,6. Então, a ideia da proteção, né, o disjuntor, né, no caso, ele fala aqui que é um disjuntor monofásico, geralmente é um A seco, né, de 40 amperes. A ideia é eu somar mais 5 aqui, que aí eu vou ter a ideia do disjuntor que eu vou colocar, tá? Então, sempre quando ele tiver em carga máxima, a corrente máxima vai ser essa. Só que aí o disjuntor ele cairia. Por isso que eu falei que o projeto é pautado no superdimensionamento. Quando eu falo super, né, eu não estou exagerando, é assim, algo a mais, né, que proteja o circuito, ele funcione bem e ele não fique só desarmando, né, aleatoriamente, tá? E aí, geralmente, o disjuntor ele suporta 5 amperes a mais. Geralmente, a capacidade de corrente é bem maior aqui do que esse valor, tá? Capacidade de corrente da bitola e do cabo, ó. No caso, se for cabo de cobre concêntrico ou duplex, esse aqui é difícil, viu? Para ramal, não é que é difícil, ele é caro, viu? Geralmente o pessoal vai utilizar de alumínio esse aqui, ó. Cabo multiplexado de alumínio, ó. Aí pode ser duplex ou quadruplex. Não, pode ser duplex, ou seja, dois, né? Ou concêntrico, que aí é o único cabo, né? O miolo dele é o neutro e a parte externa é a fase, tá? Aí é um de 10 milímetros aqui, o ramal. Então, é, os funcionários aí da concessionária, né, técnicos, eletrotécnicos, engenheiros, eletricistas, eles fazem esse cálculo, eles vão fazendo esses cálculos aqui, tá? E aí vão preenchendo essa tabela aqui, ó. Não, eu vou colocar o intervalo, né, pouco maior que 4 aqui, né? Vamos supor, aqui até 4. Aqui, sei lá, de 4.100 até 8.000. Aqui de 8.100, entendeu? Um pouco maior aqui, tá? Deixa eu ver que versão é essa daqui. Essa é a revisão 7 aqui. Na revisão atual, se eu não me engano, nem monofásico mais tem. Já tá no trifásico. Só pra vocês terem ideia. Ah, e aqui eu olhei na tabela certa, ó. 220, né? Barra 380, ou seja, sempre o menor valor é a configuração monofásica
e o maior valor é a configuração de linha, né? Ou duas fases. A tensão de linha é a tensão em triângulo aqui, né? Sempre é numa configuração em triângulo, você só tem a tensão de linha é igual à tensão de fase, ou seja, só tem tensão entre duas fases. Então é assim, ó, essas tabelas aqui, elas não são aleatórias. Elas, vocês, né, os eletrotécnicos, engenheiros aqui que trabalham para a concessionária, fazem os cálculos e elaboram essas tabelas aqui. E aí o pessoal técnico aí, né, que faz projeto, né, para indústrias, para clientes residenciais, etc. Eles utilizam essas tabelas porque é a configuração, né, a orientação técnica da concessionária de energia local. Tá? Então é isso, pessoal. Próxima aula a gente vai continuar aqui fazendo análise aqui da resolução, né, vendo sobre infraestrutura, de instalação predial, tá? E um dos serviços que vocês podem fazer, que é laudo, né? Laudo, parecer técnico. Por isso que a atividade anterior foi um memorial ali, né? Mas ele tinha, né? Como diz o Toguro, aí, sabor, parecer, sabor, relatório técnico. O memorial, porque ele tem a descrição, né, da entrada de energia e as características relatório técnico, porque ele está falando das condições, né? No caso, para vocês fazer um relatório lá das condições da instalação de baixa tensão da sua residência. Então é isso, pessoal. Próxima aula. Lembrando, próxima, ó, vou até compartilhar de novo. Ó. Próxima aula, lembrando, já vai ser no novo horário, tá? Eu vou desabilitar esse link aqui e criar um link novo. Já vai ser, eu já, eu já, a monitora já pediu para eu atualizar aqui, né? Até para eu não esquecer, né? Então já próxima aula é dia 22, né? Quarta-feira, né? Das 19 às 20 horas, tá bom? Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima web aula. Tchau, tchau.